Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Evangelho do Reino seja anunciado. E desde já eu quero agradecer pelos mais de 1000 inscritos neste canal e que a graça do Senhor possa fortalecer o coração dos irmãos. E para a nossa reflexão hoje, olharemos para Deuteronômio capítulo 18, no verso 15, que nos diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E amados, eu quero tratar sobre o tema aquele a quem devemos dar ouvidos. Aquele a quem devemos dar ouvidos. E amados, em meio à caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida, Deus faz a eles uma promessa extraordinária. Deus diz que levantaria um profeta semelhante a Moisés. Alguém que falaria não por iniciativa própria, mas como perfeito porta-voz da vontade divina. Amados, embora ao longo da história Deus tenha levantado diversos profetas, esta promessa, queridos, encontra o seu pleno cumprimento na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amados, Moisés, ele foi o mediador da antiga aliança, mas Cristo, o Filho de Deus, é o mediador da aliança eterna. Moisés, amados, transmitiu a lei. Cristo é o cumprimento da lei. Moisés conduziu o povo para fora da escravidão do Egito. Cristo, ele conduz o povo para fora da escravidão do pecado. Então perceba, queridos, que essa semelhança apontada no texto não encontra a sua perfeição em nenhum homem comum. Mas esse texto aponta exclusivamente a perfeição daquele que foi enviado pelo Deus Pai para revelar plenamente a sua vontade aos homens. E perceba, existe uma ordem divina aqui. A ordem divina é: a ele ouvirás. Ou seja, amados, o centro da promessa não está apenas na vida do profeta, mas também na responsabilidade que o povo tem de escutar. Deus não apenas envia o seu mensageiro, ele exige também uma submissão plena à sua voz. E amados, o problema do coração humano nunca foi falta de informação, mas o problema do coração humano é essa resistência à vontade de Deus, resistência a ouvir a palavra de Deus. Por isso, a necessidade não é apenas ouvir sons ou conhecer doutrinas, mas receber com fé a palavra daquele que fala em nome do Senhor. Cristo, amados, é essa revelação final
e suficiente de Deus. Ou seja, não há obscuridade, nele não há engano, como também nele não há imperfeição. E quem deseja conhecer de fato a vontade do Pai, deve olhar para a sublimidade de Cristo. Quem deseja compreender a verdade, deve ouvir a Cristo. Quem deseja encontrar a vida eterna, deve seguir a Cristo. E amados, isso é profundo, porque toda tentativa de buscar direção espiritual longe de Cristo termina em confusão. Por quê? Porque o Deus Pai determinou que o seu Filho fosse esse mestre supremo de seu povo. E essa promessa, amados, também revela essa graça infinita de Deus. Deus não deixou o seu povo abandonado à sua própria ignorância espiritual. O Deus Pai, ele providencia um Redentor que não apenas fala a verdade, mas que é a própria verdade encarnada. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Bendito seja Deus. Ou seja, em Cristo, Deus se aproxima dos pecadores para ensinar, corrigir, consolar e conduzir esses pecadores à salvação eterna. E agora a profundidade desta mensagem se torna ainda mais evidente ao chegarmos aos evangelhos. Na transfiguração, quando Cristo manifesta a sua glória diante dos discípulos, um vislumbre, dessa glória divina, Moisés e Elias aparecem ao seu lado. Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Ou seja, ambos apontavam para Cristo. E somente em Cristo há esse cumprimento de tudo aquilo que tanto Moisés e Elias apresentavam. Aí do céu o Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Perfeitamente como está aqui em Deuteronômio 18, a ele ouvirás. Não é uma nova mensagem, mas é a confirmação dessa antiga promessa feita aqui em Deuteronômio. O Pai, amados, estava aqui declarando que a revelação divina havia se cumprido na pessoa do Filho. A voz que outrora falou por meio dos profetas, agora fala plenamente através do Filho. Aquele que os discípulos deveriam ouvir não era apenas um mestre em Israel, mas o próprio Filho eterno, do próprio Deus, revestido de carne humana. Profundo isso. O mandamento, amados, que fora dado em Deuteronômio, ecoa novamente no Monte da Transfiguração. A ele ouvi. Isso revela algo profundo, solene, que rejeitar a Cristo, amados, não é apenas rejeitar um conhecimento ou um ensinamento religioso. Rejeitar a Cristo é rejeitar a própria voz de Deus. Desprezar a palavra de Cristo é desprezar aquele que enviou o Filho de Deus.
Ou seja, não vai existir uma neutralidade diante de Cristo. O homem se curva diante de sua autoridade, ou ele vai permanecer nessa rebelião contra Deus. Por isso aqui há um chamado ao arrependimento. Por quê? Porque o pecado não é apenas a prática de coisas erradas, mas é essa recusa de ouvir o próprio Deus. Amados, desde a humanidade, desde o Éden, a humanidade ela prefere escutar outras vozes. Adão ouviu a serpente, ao invés de ouvir o Criador. Israel, repetidamente, ouviu as nações, ao invés das palavras do Senhor. E ainda hoje, queridos, o homem natural, ele prefere ouvir os seus desejos, sua própria razão, ouvir os valores do mundo, ao invés de ouvir a Cristo. E o chamado do Evangelho é abandonar essas vozes que são enganosas e assim se voltar plenamente para o Filho de Deus. Arrependimento, amados, significa reconhecer que temos dado ouvidos ao pecado, ao orgulho e à incredulidade e passarmos a nos render à autoridade daquele que Deus enviou. E quem Deus enviou, queridos? O seu Filho amado, a ele ouvis. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Cristo não veio apenas para informar pecadores. Cristo veio para salvar pecadores. As palavras de Cristo são palavras de vida eterna. A voz de Cristo chama mortos espirituais para a vida, chama rebeldes à reconciliação, chama pecadores ao perdão divino. Quando Cristo diz, vinde a mim, devemos ouvi-lo. Quando ele diz, arrependei-vos, devemos ouvi-lo. Quando ele diz, segue-me, devemos ouvi-lo. Quando ele diz, quem vem a mim de maneira alguma o lançarei fora, devemos ouvi-lo. Bendito seja Deus. A ele ouvir. Quais vozes você tem ouvido? Amados, a verdadeira fé, ela nasce juntamente dessa escuta humilde e obediente à voz do Salvador. Esse texto não é apenas uma profecia sobre a vinda do Messias, mas esse texto, amados, é um chamado permanente para que toda a nossa vida, os nossos afetos, desejos, esteja debaixo da autoridade de Cristo. Por quê? Porque o homem regenerado, ele não seleciona quais palavras deseja ouvir. Ele se submete inteiramente à voz do seu Senhor. Ouvir a Cristo, amados, é muito mais do que admirar os seus ensinamentos. Ouvir a Cristo é reconhecê-lo como Senhor. Ouvir a Cristo é abandonar essa rebelião do coração e confiar plenamente, inteiramente na sua obra redentora. E aquele que fala nesse texto é o mesmo que morreu por pecadores, ressuscitou ao terceiro dia e agora reina à direita do Deus Pai.
A voz de Cristo continua ecoando sobre as Escrituras, queridos. E chama homens, como também mulheres, ao arrependimento, à fé e a ouvi-lo. O Senhor nos chama para ouvi-lo. Agora a pergunta: quais vozes você tem ouvido? Quais vozes têm capturado os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração e tem feito você abandonar essa voz gloriosa e poderosa do seu Salvador? Se volte para Cristo agora. Abandone os seus pecados, creia no Senhor, creia no seu Evangelho, para que você seja salvo e plenamente se deleite nele. Curve a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, quantas vozes neste mundo têm capturado a nossa mente, nossos afetos, e têm nos inclinado ao mundo, ao pecado, e temos deixado de ouvir ao Senhor. Pai Santo, que a Tua voz possa capturar o nosso coração e nos levar a ter o Senhor como nosso tesouro, o nosso eterno afeto, que haja deleites no nosso coração pelo Senhor, Pai. Que haja salvação nessa casa, que haja vida abundante, e o Teu nome seja glorificado ao ouvirmos somente a Tua voz. No nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço por este irmão, por esta irmã, por toda a sua casa. Eu te agradeço por esse dia e pela minha casa, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Então, qual voz que você tem ouvido? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.